Agora vamos continuar aqui com a concordância verbal, que, como eu disse, é bem parecida com a concordância nominal. Assim como há casos especiais que determinam a concordância nominal, o mesmo pode ocorrer com a concordância verbal, tá? Mas a básica, né, da concordância verbal é que o verbo deve concordar em número com o meu sujeito, tá? Se eu tenho um sujeito simples no singular, o meu verbo vai estar no singular. Se eu tenho um sujeito simples no plural, o meu verbo deve estar no plural. E assim com os coletivos da mesma forma, ok? Então, se eu, por exemplo, disser assim, o menino caiu, o menino caiu. Agora, os meninos caíram, tá? Já mudou a minha pessoa, o meu verbo mudou também, ok? Então, aí, ó, casos especiais, princípios da concordância verbal diante de sujeito simples. Com os nomes coletivos, os verbos devem se manter no singular. Nome coletivo, o verbo no singular. Então, o grupo decidiu-se por sua permanência. Mesmo que a palavra o grupo determine um amontoado de pessoas ou de seres quaisquer, mesmo que indique mais de um elemento, o meu verbo deve vir no plural, no singular, tá? Agora, com expressões partitivas, que indicam parte de alguma coisa. Expressões como grande parte, uma porção de, a maioria, podem ser empregadas com o verbo no plural ou no singular. Então, ó, a maioria dos alunos evitou tocar no assunto. Então, aí no caso, o verbo evitou concorda com maioria, que está no singular. Agora, a maioria dos alunos evitaram tocar no assunto. Então, evitaram aí está concordando com dos alunos, que está no plural. Então, com essas expressões partitivas, o meu verbo pode concordar tanto com o substantivo coletivo, né, no caso aí, que está no singular, ou com a parte que está no plural, ok? Agora, com nomes que só se usam no plural. Em termos gerais, nomes que são empregados apenas no plural, como os locativos ou títulos de obras, usualmente dependem da presença ou não do artigo para serem pluralizados. Tá difícil hoje. Pluralizados. Então, aí, ó, tudo como eu estava dizendo. O artigo é o que vai determinar. Ok? Então, ó, os sertões constituem obra consagrada em nossa literatura. Os sertões é o nome aí, né, da obra. Agora, Vidas Secas constitui obra consagrada. Os sertões e Vidas Secas. Então, aí, os sertões, o meu verbo foi para o plural, e Vidas Secas ficou no singular, porque eu não tenho determinante. Não tenho o artigo ali na frente. Tá? Agora, os Estados Unidos avançam na busca de soluções para o problema. Se fosse apenas Estados Unidos, sem o artigo, ficaria Estados Unidos avança na busca. Não avançam na busca. Ok? Agora, com expressões quantitativas, que vai dar, né, quantidade. O sujeito com expressão quantitativa mais de, menos de, cerca de, faz a flexão a partir do número que a acompanha. Mais de um professor reclamou. Então, ele vai concordar com o número.
que vai acompanhar, tá? Então, mais de um reclamou. Agora, mais de 5 professores reclamou? Não, reclamaram, porque são 5, não apenas um, ok? Com pronomes relativos quem e que. Diante do pronome relativo que, o verbo deve concordar com a palavra que o antecede. Fomos nós que alertamos o diretor. Fomos nós alertamos, tá? Agora, fui eu que alertei o diretor. Agora, diante da presença do pronome relativo quem, o verbo pode concordar com o nome que antecede ou permanecer no singular. Então, pode ou não variar aí. Fomos nós quem avisamos ou fomos nós quem avisou. Ok? No caso de sujeito composto, aquele que apresenta mais de um núcleo, somos inclinados a achar que devemos obrigatoriamente empregar o plural. No entanto, há também os casos especiais. Se a frase estiver em ordem direta, ou seja, se o sujeito vier antes do verbo, emprega-se o plural. Então aí, ó, o menino e a menina o evitaram. Tá? O sujeito veio antes do verbo. Agora, se a frase estiver em ordem inversa, ou seja, a ordem direta é sujeito, verbo, complementos. Agora, na ordem inversa, o meu sujeito pode vir após o verbo. Se a frase vier em ordem inversa, com o sujeito pós-posto ao verbo, pode-se optar pelo emprego do plural, concordando com os dois núcleos, ou no singular, concordando com o núcleo mais próximo. Evitavam-no o menino e a menina. Concordei aí, no caso, com o mais próximo, com os dois. Agora, evitava o menino e a menina, concordando com o mais próximo. Ok? Além disso, temos outros casos. No caso aí, ó, diante, com dois núcleos, com núcleos unidos pela palavra ou. Caso haja sentido de exclusão, o verbo deverá permanecer no singular. Então, ó, uma carta ou mensagem eletrônica será enviada aos pais dos envolvidos. Então, um ou outro. Se não houver essa exclusão, o verbo vai ficar no plural. Telefone ou e-mail são formas mais rápidas de comunicação. Então, tanto faz. No primeiro, tanto faz. Um ou outro será enviado. Agora, telefonema ou e-mail são são formas rápidas de comunicação. Então, os dois são formas rápidas. Independente. Ok? Então, aí vai para o plural. Agora, com núcleos representados por pessoas diferentes. Diante de núcleos representados por pessoas gramaticalmente diferentes, emprega-se o verbo no plural, respeitando-se a seguinte ordem. Eu e tu já decidimos. Eu e ele já decidimos. Tu e ele já decidisteis. Então, ó, o primeiro aí, ó, eu e tu já decidimos, primeira e segunda pessoa, tá? E o verbo concorda na primeira pessoa do plural. Agora, eu e ele já decidimos, primeira e terceira pessoa, o verbo vai concordar na primeira pessoa do plural também, nós. Ok? Então, primeira e segunda pessoa e primeira e terceira concorda como nós.
tá? Porque a primeira pessoa está inclusa. Então, se eu estou inclusa, nós. Agora, tu e ele, segunda pessoa e terceira pessoa do verbo. O verbo concorda na segunda pessoa do plural. Então, vós. Então, tu e ele já decidistes. Ok? Agora, com núcleos com aposto resumitivo. No caso de vários núcleos serem resumidos em um único elemento, a concordância será feita com palavra resumitiva. O professor, o diretor, a secretária, todos concordaram. Todos. Então, aí, todos referindo-se a professor, diretor e secretária. Ok? Professor, diretor e a secretária, ninguém reclamou. Ninguém quem? O professor, o diretor, a secretária. Ok? E agora com núcleos sinônimos, que são palavras que são parecidas em sua significação. Quando os núcleos forem sinônimos, exatos ou aproximados, o verbo pode ser usado no plural, concordando com todos os elementos, ou no singular, concordando com a ideia representada. A tristeza, a angústia, a depressão são consequências do bullying. Ou a tristeza, a angústia, a depressão é consequência do bullying. Ok? Todas essas palavras aí, ó, no caso, podem ser sinônimas. Tá? Além disso, nós temos concordância verbal com verbos específicos, como, por exemplo, aí no livro de vocês tem o verbo haver e o verbo fazer. O verbo haver, ele vai ser considerado como verbo impessoal, tá? Que não apresenta pessoa, não vai apresentar, no caso, sujeito, quando for empregado no sentido do verbo existir, quando puder ser trocado, ser sinônimo. Quando puder ser empregado como verbo existir e quando exprimir tempo, tá? Então aí, ó, haverá punições para quem praticar o bullying. Quando o meu verbo é impessoal, ele vai ser invariável, tá? Ele não vai para o plural, ok? Então aí ele é invariável. Haverá punições. Eu não posso dizer que haverão punições, tá? Porque aí estaria concordando com um sujeito que não existe, ok? Então aí, haverá, o meu verbo é transitivo direto e punições funciona como o meu objeto direto, ok? E o meu sujeito é inexistente, porque o meu verbo haver é impessoal. Agora, ele deixou de acreditar em si há muitos anos. Há verbo transitivo direto e muitos objeto direto, tá? Aí o meu verbo haver está indicando tempo, então também é impessoal. Quando o verbo haver for empregado em locuções verbais, ele sempre transmitirá a impessoalidade para o verbo auxiliar. Ele vai ser o verbo principal, tá? E o meu verbo auxiliar vai ser também impessoal. Então, ó, vai haver punições. Haverá punições. Ok? Então, vai haver punições sempre que ocorrer bullying. Então, é a minha locução verbal, né, como transitiva direta, e meu objeto direto aí como punições. Ok? Agora, o verbo fazer. Ele vai ser impessoal quando indicar tempo transcorrido ou a transcorrer. Portanto, deverá sempre permanecer no singular. Então, hoje faz 2 semanas que ele não aparece na escola. Não posso dizer que hoje fazem 2 semanas.
ok? Hoje faz 2 semanas, eu não tenho sujeito da mesma forma, tá? Da mesma forma, ocorre com o verbo haver ao ser empregado numa locação. Da mesma forma que ocorre com o verbo haver ao ser empregado em uma locução, o verbo fazer transmite também seu caráter impessoal ao verbo auxiliar. Então, da mesma forma que aconteceu lá com haver, ó, já vai fazer 2 meses que não o vejo. Não posso dizer que já vão fazer, tá? Se o meu verbo haver ou o meu verbo fazer estão empregados como verbos impessoais numa locução verbal, o meu verbo auxiliar a eles também será impessoal e vai estar concordando com eles, vai estar no singular, tá? Então é isso. Beijo e tchau.